Ok, então essa é a nossa quinta aula, mas tem um pedacinho da aula anterior, que ela foi videoaula, né? Que não foi dada, né? Da aula 4, certo? Eu vou fazer só esse pedacinho que vai dar aqui nessa aula 5, mas que cai na prova, certo? Que é, a parte de, é só para definição de potencial elétrico, só isso. É isso que é o restante da aula. Eu não tenho certeza se na lista tem questão de potencial, tem? Tem questão de potencial? Tem, né? Mas a maioria não. Nada isso aqui, bicho. Ah, tá. Deixa eu ver isso aqui. Então, veja. Então, nossa aula de hoje vai ser essa parte de potencial escalar, a conceituação de potencial escalar, certo? E daí depois seria a aula assim, propriamente dita, né? Que a gente vai falar sobre alguns exemplos de cálculo potencial, né? Energia. Vamos falar sobre as equações de Maxwell no vácuo, ainda, para a eletrostática, e condições de contorno. No vácuo ainda, né? Certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho, peraí. Contorno, está falando sobre D e E, né? Tá bom. Pode ser. Muito bem. Então, nós temos a expressão do campo elétrico segundo o princípio da superposição, né? O campo elétrico é uma superposição de cargas, descrita pela função de densidade, né? Daí você tem aí a expressão geral como uma soma vetorial, né? Integral, certo? Ora, essa função aqui teve como lista de exercícios vocês mostrarem que dá o gradiente da função inversa. Isso não é difícil mostrar, tá certo? Por exemplo, a função 1 sobre R, né? Um sobre R, que é a função inversa, né? O gradiente dela no caso, né? A função que só depende da variável radial é menos a R, né? DDR da função inversa, né? Derivada de 1 sobre R menos 1 sobre R2, né? Então vai dar... Esse menos aqui não existe, não. Por que eu botei esse menos aqui? Eu botei antes já. A R DDR de 1 sobre R. A derivada de 1 sobre R menos 1 sobre R2. Isso aqui vai dar menos a R sobre R2, né? Tá certo? Ou seja, identidade, né? Gradiente da função inversa é menos a R sobre R2. Tá? Então, se você pega aqui o vetor posição x igual a R a R, digamos que você coloca a origem, na origem, né? Você tem coordenada aqui, você está aqui na origem, tá certo? Aqui está a posição R a R. Então, você tem que gradiente de a função inversa, que é módulo de x, que é o R, né? 1 sobre R2, que é módulo de x ao quadrado, e a R é x sobre módulo de x. Então, aqui dá menos x sobre módulo de x ao cubo. Tá? Gradiente da função inversa dá isso aqui. Se eu pego aqui, coloco um x' aqui, certo? E o x aqui, se a derivada é em relação às coordenadas de x, né? Mesma coisa, certo? Que é x menos x', né? Então, o gradiente da função módulo, 1 sobre módulo, assumindo que a derivada é em relação às coordenadas de x, semelhantemente, vai dar menos quem? O vetor de diferença, daqui para cá, né? X menos x' sobre módulo ao cubo. Certo? Se
Se eu fizesse assim, ó, desculpa. Gradiente em relação à variável linha, certo? Se a derivada em relação à linha, é a mesma coisa, é só replicar. 1 sobre x' menos x. Dá o quê? X' menos, né? X' menos x sobre módulo ao cubo, certo? Então, são essas as várias propriedades que nós temos. Nábula da função inversa, se a derivada em relação a x, vai dar isso. Nábula da função inversa, se a derivada em relação à linha, x' menos x, vai dar isso aqui, né? Observe que isso aqui, uma é menos a outra, né? Então, essa é outra propriedade, tá? Nábula da função inversa é menos nábula' da função inversa, tá certo? Se a derivada é com relação a uma das coordenadas, se você muda, né? Então tem essa propriedade. Tem várias propriedades. A derivada em relação a quem? Em relação a x, vai dar aquele resultado lá, né? E se eu faço em relação à linha, eu tenho essa conexão, essas coisas. Essas coisas vão ser usadas durante o curso, certo? Eu vou, no momento, usar essa propriedade aqui, ó. Que o nábula da função inversa, a derivada em relação a x, é dada por isso aqui, certo? Tá? Deixa eu... Não tem nada que esse cara está fazendo agora, bicho. Eu não sei por que ele inventou essa história nova, ó. Quero selecionar aqui, eu tenho essa dificuldade aqui, né? Bom, tudo bem. Então, estamos aqui, né? Então, essa é a propriedade que a gente está usando. Essa função que aparece no integrando, está aqui, é menos o gradiente em relação à variável de diferenciação x da função inversa, certo? E aqui, como eu estou falando, né, ou é mais em relação à derivada em relação a x'. A gente vai usar essa aqui, né, que eu acabei de demonstrar. Então, como é que fica o gradiente lá, né? O gradiente fica... isso aqui vai dar integral. Observe que esse nábula só atua sobre x. X' é constante nessa derivada. Então, isso aqui, e isso aqui, e isso aqui, pode entrar dentro da diferenciação. Ou seja, na prática, eu posso primeiro integrar em relação a x' e depois derivar. Certo? Então, isso aqui vai ficar... Não vou nem fazer assim, vou fazer assim. Na prática, vai dar menos a derivada, que é o nábula, né? Integra em relação a x', fica uma função de x, então você deriva. Certo? Dessa função φ, que é uma função de x. Certo? Né? E aí você tem... que o campo elétrico é, então, o menos o gradiente da função escalar, e essa função escalar é o que sobrou lá dentro, tá certo? Eu tirei o nábula, né? Ficou menos nábula, ficou lá dentro, função inversa. Essa função é chamada potencial escalar medida em volts, né? E, se, por exemplo, eu posso inicialmente calcular a potencial escalar e depois o campo elétrico, calculando derivadas. Eu faço o integral simples de escalar, depois eu calculo o campo elétrico como o gradiente dessa função escalar. São derivadas, que, teoricamente, são mais simples de calcular do que integrais, né? Se por um lado o campo elétrico você tem que fazer 3 integrais, aqui você faz uma integral e 3 derivadas. Mas às vezes é mais difícil calcular o potencial direto também, então depende, tá certo? Mas é só uma questão de formalismo, né? Muitos problemas envolvendo equações diferenciais, você primeiro tenta achar uma função potencial, que a partir dela você acha a solução final. Isso é em várias áreas, né? Então, essa função intermediária é chamada função potencial. No caso aqui, o elétrico, ele tem um significado físico, certo? A gente vai ver já já. Eu posso adicionar uma constante a esse potencial, sendo ele uma função
auxiliar, né? Se eu adicionar uma constante sem alterar a grandeza final, que é o campo, não há problema algum, porque a derivada de uma constante dá zero, o campo elétrico não muda. Né? Então, potencial você pode estabelecer referência onde for conveniente, certo? Você mapeia o espaço com função potencial, de repente você quer, bom, deixa eu botar minha referência em tal superfície, daí você botar naquela superfície. Porque isso não vai mudar o campo final, que é o campo elétrico. Né? Certo? Ambos têm a mesma propriedade. Né? O potencial tem um significado físico diretamente conectado à energia de uma carga numa região de campo. Né? Suponha que você queira determinar qual é a força que essa carga sente, né? Qual é a energia que ela sente num campo de força. Certo? Então você constrói isso, você leva essa carga para muito longe, quando ela não tem interação, e vai trazendo essa carga para perto da região e deixa ela na posição final e vê que trabalho esse agente fictício faz para trazer essa carga. Né? Então aqui está essa situação. Você tem uma carga, você leva para muito longe, não tem interação, daí vai trazendo e em cada etapa desse processo você desloca de DL e nesse processo você equilibra, né, a força elétrica com a força do agente externo. Né? Então você calcula esse trabalho realizado pelo agente externo para trazer essa carga sem aceleração. Certo? Sabe-se que cargas aceleradas irradiam, né, energia eletromagnética. Então você tem a carga oscilando assim, a antena, né, ela irradia. Certo? Então você tem que trazer ela em movimento quase estático. Né? Certo? É assim que você constrói. Então, traz, equilibrando a força elétrica até a posição final. Bom, o que acontece nesse processo? Né? A força externa é menos a força elétrica, né? Que é menos Q vezes E. Né? Então, você tem aí... deixa eu fazer aqui fora, né? Então, você tem, na prática, o trabalho, a variação da energia, né, do agente externo, que é a energia que a carga vai adquirir, chamada de WE, certo? Menos, que a força elétrica dá menos, integral de infinito até o ponto P, Q vezes E, né, que é a força elétrica, força do agente externo é menos Q vezes E, dele, né? Olha, essa integral aqui não é difícil calcular, né? É menos gradiente de φ, né? Vai dar dl, produto escalar com menos gradiente com menos a mais, né? Certo? Vou botar aqui esse menos aqui, né? Gradiente de φ. Isso aqui o vetor dl é a sua magnitude vezes a tangente, né? Então, você tem a tangente e a trajetória, né? Então, esse vetorzinho aqui é o versor t vezes dl, e nabla projetado na direção t é a derivada em relação a esse comprimento na direção do vetor t, certo? A projeção do nabla na direção onde o comprimento é dl é ddl. É a própria definição do nabla, certo? Então, dl, ddl é derivada em relação a L. Né? Isso aqui dá dl, dφ dl. Isso nada mais é do que a diferencial de φ. Então, você muda a variável de integração, né? Que é comprimento, e a variável passa a ser a própria potencial. Isso aqui vai ser menos integral de um ponto infinito, do potencial no infinito, até o potencial no ponto P chamado de φ, tá? De dφ. A integração agora no espaço φ, certo? Isso aqui vai dar menos φ, né? E o potencial no infinito, vamos dizer que seja zero, certo? O potencial no infinito é a referência a zero. Então dá menos φ. Então isso aqui deu menos φ com menos a mais, isso aqui vai dar Q φ. Ou seja, a carga está no ponto final dela. Um sistema de cargas produz uma atividade elétrica, que é o campo elétrico. Que tem a ver com essa função potencial dessa distribuição de cargas. Então, a energia dessa carga, nesse ponto que ela está, é simplesmente W
A energia elétrica dela é Q vezes o potencial sobre ela. O potencial do sistema de carga está aqui, sobre a carga. Ou seja, o potencial pode ser obtido, bota uma carga de teste, mede a energia dessa carga, divide pela carga. Né? Então, o potencial em joules por coulomb. Teoria física é uma medida da energia potencial de uma carga no ponto considerado. Né? Então, observem que essa é a interpretação simples, né, do potencial, mostra que ele é, na prática, a energia. Deixa eu ver se eu consigo apagar esse negócio como um todo aqui. Deixa eu passar uma coisa aqui, peraí, né? Eu preciso de uma ferramentinha aqui simples. Posso selecionar tudo? Não, né? Edit, select all. Está aqui, ó. Não. Ele não consigo selecionar, né? Selecionar tudo. Tá. Não. Impressionante como é difícil fazer isso, né, rapaz? Só selecionar tudo aqui, não consigo. Só tem isso aqui, só um minuto. Deixa eu ver se eu... Vou perder um tempinho. Ah, esse aqui talvez. Não, não é isso também não. Esse aqui é para fazer texto, né? Deixa eu fechar esse bicho aqui. Fechar e abrir de novo é o jeito. Tem como selecionar as coisas, mas... Acho que talvez eu tenha que sair do comentário aqui. Acho que talvez eu saiba como fazer isso. Aí, ó. Só um minuto. Vou fazer um teste aqui rapidinho. Está aqui, né? Close. Pronto, agora. Ah, sim, pronto. Posso. Só fazer isso. Ok, vamos lá. Muito bem. Ou seja, a diferença de potência entre dois pontos, né, dada a conexão entre campo e gradiente potencial, é integral. Vou botar a cor aqui. Ponto A e B, né? Se você vai de A até B, esse sinal vem do menos do gradiente, aquele sinal menos lá, né? Por isso tem menos, senão seria mais, né? Então, a diferença de potencial é menos a integral de linha de A até B do campo elétrico. Essa integral, observe que isso aqui, como o potencial é uma função unívoca, só tem um valor em cada ponto do espaço, não tem mais de valor, né? Do jeito que ela foi definida, ela é uma integral, né? Só vai dar um resultado da integral, certo? Integral de volume, né? Então, você pode ir por aqui ou por outra trajetória, tá certo? Por uma diferente, né? E o resultado é o mesmo. Porque só depende do potencial nesse ponto e do potencial nesse ponto. Seja potencial. Então, quer dizer que se eu fizer um caminho fechado, ir para cá da φB menos φA, e de lá para cá da φA menos φB, somar todo mundo a zero o resultado. Ou seja, a circulação do campo elétrico dá zero. Né? Aliás, aqui, né? Se o caminho for fechado, o campo elétrico tem circulação zero. Essa é a propriedade. Isso vem de onde? Bom, vem do fato de eu provar que E vale menos o gradiente de uma função escalar. Né? Certo? Muito bem. Bom, vamos agora seguir. Esse é um pedacinho que faltava da aula anterior. Você tem alguma coisa a ver com o fato de ser um sistema conservativo? O campo eletrostático é conservativo. O sistema conservativo é aquele que tem essa condição válida, né? Que a circulação do campo, né, do sistema dá zero. Todo sistema assim é chamado conservativo. Tá?
Conservativo por quê? Né? Se eu pego a energia de levar de A para B, e se eu voltar de B para A, essa energia é devolvida. Quer dizer, né? Então, você não tem... O sistema aqui não tem esterese, não tem perda, não tem nada, certo? Ele vai e volta. Né? Muito bem. Então, o que mais que a gente vai falar, né? Fazer alguns exemplos do cálculo potencial. Vamos generalizar o conceito de energia, né? E vamos aí estar pronto para fazer as equações de Maxwell no vácuo, tá certo? Bom, vamos fazer uns exemplos, né? Carga pontiforme, usando funções delta. Então, suponha que você tem a carga no ponto x0, carga Q, né? Eu quero calcular a potência no ponto x. Então, vamos fazer isso como o potencial tem uma expressão, né? Integral de volume, né? Vamos usar funções de densidade, tá certo? Então, a função densidade é Q delta, né? De x' menos x0, ou seja, no ponto x', que é a variável de integração, a função de densidade de carga é Q delta, né? Então, jogando na expressão, vai dar o Q sai, né? Você sabe por que isso aqui, né? Certo? Porque a integral em torno da carga, em torno de x0, vai dar Q. Né? Se você integrar fora, dá zero. Então, é por isso que a função de densidade é essa. Né? Então, você integra onde? Onde é que você integra essa função? Em todo o espaço. Todo o espaço. Porque a função de densidade é a função que existe em todo o espaço. Só que ela vai ser zero fora da posição x0, né? Então, quando você integra em todo o espaço, obviamente você inclui o ponto x0. E vai ser aquela propriedade, né? Integral, né? De f de x, linha, não fazer x', né? Delta de x' menos x0, propriedade é essa, né? dv' vai dar o quê? F de x0. Né? Integral de um produto de uma função muito acentuada com uma função que varia devagar, vai dar só a função em torno no ponto, né? Então, a função é essa, então vai ser em x' igual a x0. Resultado, potencial de uma carga pontiforme, né? Que é Q sobre 4πε0 distância. R, né? Que é a distância da carga até o ponto. A integral dá 1. A integral dá 1 sobre x menos x0. Essa aqui é f de x. F de x é isso aqui, ó. F de x'. Desculpe, é 1 sobre x menos x', né? Você percebe que tem 3x aí envolvido, né? A função f de x' é 1 sobre x menos x'. A integração é em x', tá certo? Então, e tem um ponto x aqui, né? Que é o ponto de observação, certo? Então, eu estou integrando, vai dar o valor dessa função quando x' for x0. Vai ser x0 x menos x0. Né? Dá x' igual a x0 aqui. Certo? Então, o resultado é esse. Campo elétrico é menos a derivada, né? Gradiente da função inversa, já calculamos antes. Menos, que o menos dá mais, vetor de diferença sobre o vetor de diferença módulo cúbico. Tá? Que é o campo de uma carga pontiforme, certo? Então, potencial potencial de uma carga a uma distância r, o potencial, na realidade, é quanto?
que, isso aqui é a carga Q, né? Potencial na distância R da carga, Q sobre 4πε0 R. A superfície esférica de raio R é uma equipotencial, certo? Né? Então, bota a carga no centro aqui. Então, todos os pontos dessa superfície, então, chamado de R0, tem um potencial Q sobre 4πε0 R0. Né? Tem o valor φ0, tá certo? Vamos lembrar as propriedades, né? O campo elétrico, a superfície R constante é uma esfera, que é uma equipotencial, né? A função f de R em R igual a R0, né? É constante, tá certo? Então, o campo elétrico aponta no ortogonal à superfície F constante e no sentido de máxima variação de F. Mas não é de máxima diminuição de R por causa do sinal negativo. Se não tivesse o sinal negativo na função, o campo elétrico estava assim, ó, botava para cá, certo? Porque quanto menor R, maior o valor potencial, né? À medida que você se aproxima da origem, certo? Mas por causa do sinal negativo, o campo elétrico aponta no sentido de máxima variação negativa do potencial, para cá, né? E é ortogonal. Então não tem campo tangente, tá certo? Porque não tem variação na direção tangente, só tem campo na direção ortogonal, né? Aí que potencial, né? Outros exemplos, o anel de carga. Função que descreve essa densidade de carga, né? Bom, aqui você vai ter uma função delta dessa coordenada aqui e uma função delta da coordenada z, certo? E φ é variável, né? Então, a sua função que descreve essa função de densidade tem que ser tal que dz', r', dr', dφ', vezes a função de densidade, d igual a carga do anel. Digamos que o anel tem densidade uniforme, né? Então vai dar lambda vezes 2π A, né? Certo? Ou seja, eu tenho que fazer uma função de densidade em termos de funções delta, né? Tem um fator K na frente, que eu não sei quem é, tá certo? Delta de z menos z', aliás, desculpa, de z' menos, onde é que tem singularidade? No plano z igual a zero, né? Z' menos zero, certo? Delta de r' menos a, e não tem função delta na variação fininha, porque fininha é variável, tá certo? Então, esse é o tipo de função que eu tenho que ter. Tem que ter algum fator aqui na frente, né? Que quando eu integrar, vai cancelar, tá certo? Olha, eu tenho que cancelar esse R' aqui, para usar a minha propriedade da função delta. Eu posso botar aqui R' embaixo, se eu quiser, ou posso botar A, tanto faz, tá? Que só vai dar singularidade em R' igual a A, né? Então, eu vou fazer isso aqui como proposta, né? E vamos calcular, tá certo? Integral de ρ dv passando pela linha de carga, né? Sem integrar na variável φ, tá certo? Eu posso até integrar, né? Posso integrar. Integral de 0 a 2π dφ'. Integral de 0 a infinito, né? R', dr'. Integral de menos infinito a mais infinito de dz', dessa função K sobre R', delta de z', delta de R' menos A, tem que dar quanto? Lambda vezes 2π A, né? Não é isso? Lambda é a densidade de carga.
Lambda é a carga tem densidade Q sobre 2πa, tá certo? A carga do anel sobre o comprimento do anel, que é o 2πa. Né? E esse rho Rho é a densidade volumétrica de carga associada a esse anel, usando função delta. Estou tentando saber como é que é essa função de densidade. Então, esse é o princípio. Você integra todo o espaço de forma que dê a carga do anel, sabendo que você vai ter singularidade em Z' igual a 0 e em R' igual a A. Você bota duas funções delta aqui, certo? E por que eu boto a R' aqui embaixo? Porque tem que cancelar com esse R' aqui, certo? Então esse lambda é densidade Linear, curva por metro por metro. Curva por metro. O ρ vai ser volumétrica, certo? Então vamos ver como é que fica aqui, né? Então isso aqui vai dar, do lado de cá vai dar quanto, né? Essa integral vai dar 2π, R' cancela, integral da função delta vai dar 1, integral da função delta vai dar 1, vai dar k, né? 2π vezes k, certo? Então você pode usar um k igual a lambda A, né? Tá certo isso aí, né? Lambda A. Acho que sim, né? Então a função de densidade de carga vai ser lambda A tá certo? Nossa, tá diferente aqui. Ah, não, pode ser. Lambda A. Peraí. Lambda A. Certo? A função de densidade vai ser lambda A, que é o K, né? Sobre R. Vamos ver se dá certo, tá certo? Delta de R' menos A. Delta de Z', certo? Essa função de densidade tem unidade de... É uma coisa... Ah, não, isso aqui não é dimensional. Coulomb por metro, 1 sobre metro, 1 sobre metro. Coulomb metro cúbico, né? Vamos ver se dá certo. Integral de ρ dV vai dar quanto, né? Se lambda A... Bom, R' vai dar A, né? Vamos ver. Lambda A, integral de R' dR' sobre R', delta de R' menos A, integral de delta de Z', aqui também está com um problema para escrever, não sabia que ia dar isso não. E integral de 0 a 2π de dφ, né? Tem jeito. Isso aqui vai dar 1 vezes 1 vezes 2π, né? 2π A vezes lambda, né? Então tá certo. Lambda aqui sobre 2πa, né? Tem uma coisa errada aqui, rapaz. Q sobre 2πa. Por que não está batendo com a minha função delta aqui? Intensidade vezes o comprimento, né? Integral disso aqui dá 2π. Acho que está errado aqui. Não, aqui está certo também. R' da R'. Tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui, vai. tem que dividir por 2π. Não sei, só estou vendo aqui se a integral dá certo. A integral de ρ dV, se eu botar isso aqui, vai dar lambda A sobre R'. Ah, tem que dar Q, né? Isso que está dando. Tem que dar Q. Que é isso aqui, né? Isso aqui é Q. Vou botar Q aqui no lugar, tá certo? Vai dar Q, tá certo? Peraí, pô. Lambda A, isso aqui cancela, dá 1 vezes 1 vezes 2π. 2πa vezes lambda. Isso aqui dá Q, não dá? Integral de ρ dV não dá Q? Tá certo? O que está errado nessa função aqui?
Isso aqui é Q sobre 2πA. Ah, tá. Isso aqui é Q sobre 2πA. Então, vai ser Q sobre 2π R', delta de R' menos A, delta de Z'. Tá. Veja, o que eu estou escrevendo aqui é que a densidade de carga é Q sobre 2π R', certo? Delta de R' menos A, delta de Z', tá? Nas notas de aula tem como? Q sobre 2πA. Não há nenhuma diferença. Isso aqui é R', né? R' e Z', tá certo? Quando for no caso do X', né? Isso aqui tá errado. Não tem nenhuma diferença, porque R' vai ser A depois de integrar. Tá? Você pode tanto botar A como botar R', não faz nenhuma diferença. Certo? Porque na hora de integrar vai ser em R' igual a A, e vai cancelar. Né? Isso não vai modificar o resultado. Então, usando a função de densidade, tanto essa, vamos usar essa aqui que é a que eu estou usando, né, jogando a integral tripla, tá certo? A função delta de Z', aqui a integral tradicional em φ, né? E aqui você tem a integral na variável R'. O x', quando o Z' for 0 e R' for A, certo? Vai dar o vetorzinho A R'. Porque o x' é o vetor no espaço, tá? Você integra e bota a função delta, que aparece Z' igual a 0 e R' igual a A, vai ser o x' calculado exatamente em cima do anel. Que é, o x' vai dar a R' em cima do anel, certo? Porque o anel tem raio A. Então, o x' vai dar esse vetor aqui. Na integração tripla, o x' é no espaço, e quando integra, só aqui que ele vai ter algum resultado. Certo? Então, quando aparece isso, aparece o A aqui, né? Tá certo? E um pouco confuso isso aqui, né? Z a Z menos x'. Eu estou mostrando qual é a expressão explícita, tá? Estou mostrando explicitamente, né? Que é essa função aqui, né? Quando você bota x' em termos das variáveis Z' e R', né? Vai dar Z menos a coordenada Z de x', que é Z', menos a coordenada R' a R'. Né? Então, esse vetor que está aqui dá isso aqui, tá certo? E quando você faz integral em Z', vai dar Z' igual a 0 e R' igual a A. Vai dar Z2 mais A2. É isso aqui que a gente calcula na realidade, certo? Quando faz a integração, vai dar Z' igual a 0 e R' igual a A, que dá isso aqui. E o resultado é esse. O potencial é Q sobre a distância. A carga do anel sobre a distância de qualquer ponto do anel ao ponto de observação. Né? Certo? Mais um exemplo. Dois exemplos, né? Vamos fazer aqui. Para a gente mostrar aqui coisas que tem certas coisas em que o potencial diverge, mas a gente tem que saber de que forma ele diverge, tá certo? Ou seja, o potencial de uma linha de carga, se você rigorosamente calcular ele, vai dar um número infinito. Certo? O que tem que fazer é, vamos pegar uma linha de carga finita e ir aumentando o comprimento, certo? E ver de que forma o potencial se comporta. Tá? Então, considere esse exemplo aqui, o potencial de uma linha de carga, né, de comprimento L. Vamos calcular o potencial nesse plano de simetria, tá certo? Vamos olhar direitinho a construção aqui, né? Então, eu quero calcular o potencial no plano que divide a linha de carga igualmente, uma linha com densidade de carga linear lambda, coulomb por metro, né? Vamos usar a função delta, certo? Mas vamos identificar os elementos que aparecem no potencial, que é a posição x, o elemento de comprimento da linha de carga, que é x', que é Z' a Z, né? Se eu for fazer usando funções delta, x' é um vetor no espaço, né? O x' seria
mais uma vez, né? O x' é R' a R' mais Z' a Z, né? A função de densidade, né, é tal que ela tem uma singularidade em R' igual a zero, apenas, certo? Só em R' igual a zero. Só no eixo Z. Z' é qualquer, não tem função delta associada à variável Z, nem a variável φ, né? Certo? Então, a função de densidade tem que ser aquela que dá a carga total, né? Eu posso fazer agora direto por expressão, que a gente vai ver, né? 2π R' delta de R'. Vamos integrar essa função e ver se dá a carga, né? Nesse caso é um fio finito, tá certo? Se eu integrar de menos L sobre 2, que é o caso aí, até L sobre 2, essa função, que é R', dR', dφ', dz', esse 2π aparece para cancelar essa integral em φ, o R' cancela o R', né? E Z' vai de menos L sobre 2, L sobre 2, isso aqui vai dar simplesmente lambda, função delta, né? Vai dar 1, a integral em R', tá certo? Isso aqui vai ser integral tripla, né? 0 a infinito em R' de menos L sobre 2, aliás, de 0 a 2π na variável φ', certo? Vai dar lambda 2π, desculpe, lambda sobre 2π, né? Que é o que está aqui. R' cancela, integral da função delta dá 1, integral em dφ dá 2π, integral em z vai dar L, então vai dar lambda L, que é a carga do anel, certo? Então, essa é a função de densidade que a gente usa nesse problema, né? Certo? Então, mais uma vez, né? Observando aqui. Poxa, onde foi parar a minha nota de aula? Está aqui. Ela está separado, né? Então, aqui está o potencial de uma distribuição de carga com densidade de ρ, né? Aqui está a expressão para o x, a expressão para o x', que é a expressão geral, integral volumétrica, né? E aí aparecem o vetor de diferença, né? R a R mais Z a Z menos Z' a Z menos R' a R', tá certo? Isso aqui é diferente disso, tá, pessoal? As direções são diferentes, né? Mas quando a gente faz a integral volumétrica passando por R' igual a zero, isso aqui vai dar zero, certo? Esse termo aqui. Porque é a função na singularidade. Singularidade tem como argumento R' igual a zero. Então isso aqui vai ser zero, certo? Z' também vai dar zero, né? Então, fazendo a integral em R', já faz R' igual a zero, ficou só a integral em Z' menos Z, só que eu quero colocar isso na origem, né? Em Z igual a zero, tá certo? Então, Z' é a variável de integração e Z seria a coordenada Z do ponto de observação. Vamos colocar o ponto de observação no plano Z igual a zero. Eu vou fazer Z igual a zero na integral, né? Que é exatamente aqui, em Z igual a zero. Então, é a integral dessa função. Essa função aqui é calculada a integral fazendo a substituição Z' igual a R tangente, né? Então, você tem uma identidade que vai dar R2, isso aqui vai dar R2 elevado ao meio, que dá R, 1 mais tangente ao quadrado da secante ao quadrado, raiz quadrada da secante. Secante ou módulo da secante? Bom. A mudança é essa aqui, ó. Z' igual a R tangente de alfa, né? Z' está aqui, R está aqui, tangente é Z sobre R, né? Dá esse ângulo aqui, ó. Variável alfa, certo?
Z' varia de menos L sobre 2 até L sobre 2. Né? Então, o alfa tem como tangente, né, valores positivos e negativos. Né? Certo? Quando Z' é negativo, a tangente é negativa. Quando Z' é positiva, a tangente é positiva. Mas a secante, que é o inverso do cosseno, não muda, né? Se o argumento mudar de sinal. Então, a secante, em toda a faixa de variação de Z' é sempre positiva. Então, eu posso tirar a raiz quadrada sem problema algum, tá certo? Raiz de secante ao quadrado dá secante de alfa. Tá? Derivada de Z' da R secante ao quadrado, isso aqui é um integral do tipo, que no limite de integração, né? Você vai ter aí integral de menos alfa mais, vou mostrar quem são esses parâmetros, né? É o ângulo máximo aí. Tá? Secante ao quadrado sobre secante dá secante de alfa, né? E a secante pode ser obtida daqui, tá certo? A gente vai, já a gente calcula, né? A integral da secante de alfa é aquela famosa que você multiplica por secante mais tangente, divide e calcula, dá o logaritmo da secante de alfa mais tangente de alfa. Né? O artifício aqui é esse, multiplica e divide por secante mais tangente. Né? Lá do cálculo, tá certo? Da secante ao quadrado, secante tangente. A derivada disso aqui vai dar derivada secante da secante tangente, que é esse termo aqui, derivada tangente da secante ao quadrado. Então é du sobre u que dá logaritmo, que dá isso aqui, certo? Então, isso aqui vai dar logaritmo da secante de alfa mais tangente de alfa mais sobre menos alfa mais dá o mesmo valor, secante de alfa mais, menos, e a tangente muda de sinal, menos tangente de alfa mais. E essa tangente de alfa mais é dada por, olhando a figurinha aqui, né? L sobre 2 sobre R, certo? Tangente de alfa mais é isso aqui, L sobre 2 dividido por R, né? Certo? Secante ao quadrado igual a 1 mais tangente ao quadrado, daí você pode determinar quem é a secante, né? Você precisa jogar no argumento ali, certo? Tá? Fazendo as continhas aí, você vai ter esse resultado aqui, ó. Potencial do fio finito, né? Vai dar esse resultado aqui, que são essas secantes e tangentes aí, tá certo? Depois de organizar aí os resultados, está aqui, certo? Essa é a forma do potencial de um fio finito. Né? É bom fazer o fio muito longo. Bom, se eu fizer o fio muito longo, L muito grande, isso aqui praticamente é desprezível, certo? Isso aqui vira 1. Ou seja, o numerador passa a ser insensível à variação, né? do potencial, tá certo? Então, isso aqui vai dar 2, né? Embaixo, a gente tem que tomar cuidado que tem uma diferença aqui. Aqui a gente faz uma aproximação em primeira ordem, tá certo? Isso aqui vai dar 1, essa aproximação aqui, mais 1 meio, né? Do argumento ali, tá certo? Daí, porque se eu fizer aproximar por 1, vai dar 1 menos 1 dá 0, certo? Então, eu perco a informação. Daí, vamos guardar a informação em primeira ordem. Esse 1 cancela, daí fica só esse 1 meio aqui, ó. Esse fator aqui. Certo? Então, em cima da constante, embaixo dá uma função de L e de R. Certo? Vamos destrinchar um pouco mais aqui, né? Aqui, ó. Em cima deu 2, embaixo dessa função, né? Aqui vai dar... Isso aqui dá 4, né? 2 ao quadrado, 4 por 2, dá 2 cancela. Fica L sobre R ao quadrado, daí tem 2 vezes, né? Da lambda sobre 2π0, log de L sobre R.
Apesar de ele ser muito grande, mas está aqui, certo? Está aqui guardado. Né? Daí fica uma constante, que é lambda sobre 2πε0 log de L, que é muito grande, mas é praticamente constante. Né? É muito grande, mas é constante. E a parte que é importante é essa, que é a variação do potencial. Como é que ele varia? Para você saber quem é o campo. Essa parte aqui, depois das aproximações, realmente não varia mais. Fica lá um número... Né? Então, o potencial de um fio praticamente infinito, ele vai ser infinito, né, de fato. Se você botar L igual a infinito, está infinito, certo? Mas se você botar ele muito grande, vai ser uma constante, cujo valor não tem importância nenhuma, porque a derivada é uma constante a zero, certo? E a parte que é importante, que é essa aqui, o logaritmo, que é essa que vai dar o campo, certo? Então é importante saber isso. Esse número aqui é maior que esse, o potencial é positivo, tá? Vamos dizer que lambda seja positivo, né? Então o potencial é positivo, certo? Se você calcular o gradiente dessa função, vai dar o quê, né? O potencial é o campo elétrico. Derivada da função logaritmo dá 1 sobre R, né? Menos dá mais. Então é aquela função campo elétrico de uma linha de carga conhecida. Tá? Outro exemplo em que a coisa é infinita, mas é infinita de forma controlada, né? Potencial de um plano, tá certo? Extenso. Aqui no caso, começa com um disco de carga, tá certo? Mais uma vez, vamos usar a função delta, né? Integral de ρdV vai dar a densidade de carga superficial, chamada de ρS, vezes a área do disco, né? E aí, mais uma vez, você pode inferir quem é essa função, como é que você usa a função delta, né? Então, a função delta é simplesmente essa função aqui, a densidade de carga superficial vezes a função delta de Z menos Z'linha, de Z'linha, né, no caso, certo? Porque integrando isso aqui vai dar a carga do disco, tá? Certo? A singularidade só está em Z'linha, né? Essa aqui é uma função extensa de R', né? E função extensa de φ', né? O φ' é variável, a R' é variável. Mas a única coisa que subitamente muda é quando você varia a coordenada Z, né? Então, vamos calcular o potencial no eixo Z. Mais uma vez, né? X igual a Z. X' é um ponto no espaço, certo? Na realidade, eu estou colocando só no plano, mas o x' tem essa expressão geral aqui, certo? Quando você usa a expressão função delta, é assim que você rigorosamente faria, né? Mais uma vez, o módulo desse vetor da z' menos z ao quadrado mais r' ao quadrado. E quando se faz a integração, né, o z' tem que dar 0, certo? Aqui está a integração, né? Observe que essa função aqui, z é constante, né? R' é variável, fica a integral do tipo simples de calcular. Integral do quadrado, tá certo? E a derivada está em cima, ó. R' ao quadrado, chamar de U, né? Du sobre 2 dá R' dR', que é a parte de cima lá, certo? Né? Se você faz isso aqui, quando R' igual a 0, U vale Z2, quando R' igual a A, U vale Z2 mais A2, certo? Então, esse é fácil de calcular. Né? Cadê o resultado da integral? Vou botar a expressão aqui para ele poder mostrar que eu tenho que dar aqui. Essa é a parte mais importante, que não está aqui, né? Aqui não tem um cálculo, né? Vamos calcular essa integral aqui rapidinho, tá certo? Integral de 0 a A. Integral de 0 a A da função R', dR', que essa é a parte importante para entender como é que a gente faz as... mais Z2, né?
Vocês percebem a necessidade de usar esses linhas, né? Porque tem pontos que estão parados e tem pontos que são variáveis, né? Por isso que a gente tem que sempre saber distinguir as duas coisas. Então, chamando isso aqui de U, isso aqui é dU sobre 2, né? Então, isso vai ser integral de em R' igual a 0 vai dar Z2. R' igual a A vai dar A2 mais Z2. Isso aqui é dU sobre 2. Eu fiz Z'. Então, dU sobre 2 é R' da R', né? E vai ficar U elevado a menos 1/2 dU, certo? Vai dar quanto, né? U elevado a 1/2 sobre o meio, que é vezes 2. Com esse 2 cancela, tá certo? Então, vai ficar U elevado a 1/2 entre esses limites. Que vai dar quanto? 2 mais Z2 raiz quadrada, né? Menos raiz de Z2. Aí que é importante a gente saber extrair essa raiz direito. Isso aqui é positivo, tá? Eu não posso extrair raiz de Z2 igual a Z, porque Z pode ser positivo e negativo. Então tem que ser menos raiz de Z2 que dá módulo de Z. Forma correta de extrair raiz quadrada de uma função positiva, né? Que é essa aqui, certo? Tem que dar um resultado positivo, né? Nos limites, certo? Então ficou assim, né? Potencial. Está aqui o resultado, agora que eu vi. Não tinha visto, não. Está lá. Então ficou esse resultado aqui. Foi assim que deu o resultado. Está aqui, ó. Onde é que está? Está aqui, ó. Olha o resultado potencial aqui. A2 mais Z2 menos módulo de Z. Então a gente quer saber qual é o resultado se A for muito grande. Para um plano praticamente um disco infinito, um plano infinito, certo? Mas sem estourar, né? Não vamos estourar. Então você faz em primeira ordem, porque se eu botar isso aqui, chamar de A, não, até pode ser, eu não perco informação, posso chamar isso aqui de A. Se A é muito maior que Z, né? Posso fazer uma aproximação assim mais rigorosa, até a segunda ordem, mas não precisa, até a primeira ordem, mas não precisa. Porque a informação está aqui, ó. Termo de mais baixa ordem é linear. O próximo termo é quadrático, certo? Então eu posso aproximar isso aqui por A, né? Raiz de 2, né? Dá. Então fica como o potencial? Aproximadamente, né? A menos módulo de Z. Isso aqui é muito grande em relação a isso. Isso aqui é positivo, de novo, né? Se o S for positivo. Mas a informação está aqui, é a variação do potencial no espaço. O potencial faz isso aqui, ó. O potencial ele se comporta assim, né? Se é um gráfico potencial, ele está deslocado de A, né? Ele é A, tá certo? Com aquele ρS sobre 2y0, menos módulo de Z. Então é isso aqui, ó. Algo assim, certo? É um bico, né? Módulo, tá certo? Menos módulo, né? Porque módulo é assim, né? A menos módulo é algo assim. Isso aqui é ρS sobre 2y0 A. O Z nunca chega em A, na realidade. Esse o Z é muito menor que A, tá certo? Então, é uma função assim. A menos de onde ela está verticalmente, é uma função assim. Na realidade, é algo assim. Se quisesse exagerar, tá certo? Praticamente, você não vê direito a variação, né? Essa diferença é muito pequena. O Z é muito pequeno. Ele não dá contribuição em relação ao tamanho do potencial, né? Desde que o disco seja muito grande. Você quer dizer, no fundo, você está perto da superfície. Bem perto da superfície, certo? Qualquer coisa bem perto vai dar esse comportamento, função linear de Z. Né? Por que é importante essa variação? Porque é dela que a gente extrai o campo elétrico, né? A derivada da função módulo é Z sobre módulo. Se Z for positivo, dá 1. Se Z for negativo, dá menos 1. Então, gradiente potencial, menos gradiente, né? Menos cancela, derivado do módulo da Z sobre módulo Z, esse é o resultado do campo de um plano infinito. Né?
obtido da função potencial. Tá? Muito bem. A gente já falou isso antes, né? Eu vou repetir aqui. Que o campo é conservativo, né? Já mostrei isso antes, certo? A gente falou que a integral de linha de E não depende do caminho, né? Vai dar esse resultado aqui. Vamos agora juntar, a gente vai falar sobre energia potencial. Vamos juntar agora um conjunto de cargas e calcular essa energia desse sistema. Tá? Então, a gente constrói esse processo suponho que você tenha N cargas, né? A pergunta é qual é a energia desse sistema. A gente faz isso como? Você traz carga uma a uma e vai calculando energia para esse processo. Traz a primeira, bota na posição final, que é 1, digamos assim. Na posição dela, x1, né? Não tem nenhuma carga antes. Você botou na posição dela, não tem interação, não tem energia. Você traz a segunda, certo? Bota na posição final. Ora, agora a energia vai ser essa carga no campo da primeira. É a energia do sistema, certo? Então vai ser Q2 φ de 1 sobre 2. Né? Potencial que 1 exerce sobre 2. Bom, o potencial que 1 exerce sobre 2 é fácil calcular. É Q1 sobre 4πε0 x, a posição dessa carga 2, x2 menos x1. Certo? Então você tem a energia de duas cargas. Né? Isso aqui também podia ser ao contrário. Eu trazia Q1, trazia primeiro Q2, depois Q1. Isso daria Q1 φ de 1 em 2. Φ que 2 produz sobre 1, aliás, desculpe. Né? Mesma coisa. Se eu trocar a posição aqui, né, é fácil observar que Q2 φ1 2 é igual a Q1 φ2 1. Porque o produto em cima vai ficar o mesmo, embaixo você muda, o módulo não muda. Né? Se eu trouxer uma terceira carga, a energia vai ser a energia que tinha antes, mais a energia dessa carga no campo das anteriores. Certo? Então seria mais Q3, né? Seria essa energia aqui, tá certo, que eu já tenho, mais Q3 φ de 1 sobre 3, mais Q3 φ de 2 sobre 3. Porque o potencial sobre 3 é o potencial dessa mais o potencial dessa, né? φ1 3 mais φ2 3. Observe, né? Essa simetria aqui permite dizer o seguinte: você tem duas cargas, para duas cargas, a energia pode ser tanto essa expressão quanto essa, ou, se você quiser, um meio da soma, certo? Potencial que 2 faz sobre 1, mais Q2, potencial que 1 faz sobre 2. Né? Quando eu trago a terceira carga, eu tenho isso aqui que eu coloco numa forma simétrica como essa, e isso aqui também coloco numa forma simétrica como essa. E combino. Vai dar uma coisa simples. A energia do sistema de três cargas vai dar 1 meio Q1. Vai ficar assim, né? Q1, potencial das outras duas, φ de 2 sobre 1 mais φ de 3 sobre 1, mais Q2, φ de 1 sobre 2. Por que eu estou botando a soma? Porque eu fiz isso da forma simétrica, tá? Para ficar mais fácil de perceber. Q de 1 sobre 2 mais φ de 3 sobre 2. Porque vai ficar fácil de identificar qual vai ser o resultado para N cargas, né? Botando dessa forma. Φ de 1 sobre 3 mais Φ de 2 sobre 3. Tá certo? Pronto. Se eu botasse N cargas, ia ser Q1, Q2, Q3, Qn, e aqui seria o potencial do resto sobre a carga Q. Então, fazendo isso, fica fácil entender que para N cargas, a energia vai ser 1 meio
soma de I igual a 1 até N de QI φI. Quem é φI? É o potencial das N menos 1 cargas restantes sobre a iésima carga. Simples. Tá? A expressão da energia é essa expressão simples aqui. Certo? Então aí tem outra forma de expressar, né? Aqui já botando em termos das... Tem dois tipos de forma de expressar esse resultado. Né? Você pode botar essa... Porque, olha, QI, potencial das outras cargas, né? Está sem o fator meio aqui, tá certo? Mas aqui a soma é só em J menor que I. Se eu botar o fator meio, eu posso botar I J quaisquer, tá certo? Que é o que eu fiz agora. Originalmente eu fiz desse jeito. Potencial, QI, o potencial das N menos 1 cargas, que são J diferente de I, sobre QI, que dá esse resultado aqui. Né? Certo? Então, essa energia do sistema de cargas discretas. Né? Se nós usarmos agora cargas distribuídas, né, a gente vai substituir a carga QI pela densidade de carga vezes o elemento de volume que ela ocupa, a carga QJ, um vetor diferente aqui, tá certo? Se eu jogar isso, né, e transformar essa soma numa integral, né, que a gente vai fazer, então tem uma integral sextupla, né? 3 de um lado e 3 do outro. São duas variáveis de integração, x e x', você integrar em todo mundo. Né? Parece isso aí. E você pode separar uma dessas integrais e dar o potencial. Né? É fácil perceber, tá certo? Essa dv' rho de x' sobre 4πε0 é o potencial em cima da carga que está no ponto x. Então a energia, né, é a mesma coisa, né? É QI φ de xi, tá certo? Sobre 2. Só que agora é integral. Né? Então essa energia está expressa no ponto de vista da fonte do campo, porque é a fonte do campo que aparece explicitamente aqui. Essa integral, na prática, você pode realizar onde você quiser, mas só vai dar contribuição para a integral o volume de carga. Então, se você tem um volume de carga assim, certo? Aqui está um volume de carga, né? Certo? Você pode integrar essa expressão em todo espaço, mas vai dar zero em todo lugar, só não vai dar zero onde tem carga, que é aqui, certo? No volume V. Então, você pode estender a integral para todo espaço, para infinito, né? Espaço infinitamente extenso, porque o resultado dá 0, 0, 0, 0, só dá contribuição onde tem carga. Por isso que é no ponto de vista da fonte, certo? Deixa eu ver até onde ele está indo aqui. Ele está indo até contínuo contorno, certo? Bom, então... Já temos tudo que é necessário para a eletrostática no vácuo, né? Uma é a lei de Gauss, a forma integral. Lei de Gauss, fluxo elétrico igual a carga envolvida. Né? Isso é uma equação integral, que às vezes dá para resolver, como a gente falou antes, né? Se você conseguir tirar o D de dentro da integral, problema de alta simetria você resolve. Senão é uma equação integral que dá uma propriedade importante, né? E a segunda propriedade é que a circulação do campo elétrico é igual a zero. O campo é conservativo, né? Ora, isso aqui, usando os teoremas da análise vetorial, né? Teorema de Gauss. O fluxo de um vetor pode ser calculado pela integral do divergente desse vetor no volume limitado pela superfície sigma, né? Certo? Como isso aqui é ρdV, né? Eu faço a integração num volume diferencial, ΔV. Esse volume de integração aqui, a gente faz no volume diferencial, a integral já é ΔV divergente de D
igual a ΔV vezes ρ, e daí você tira a relação ponto a ponto. Divergente de D igual a ρ. Certo? Isso aí mostra a conexão entre a propriedade, que é a detecção de fonte, né? Divergente é detector de fonte, que diz se tem fonte ou sorvedouro, né? De linhas de D, tá certo? Se não tem densidade de carga, não tem divergente. Né? Divergente é zero. Se tem densidade de carga, tem divergente. Opa. A equação original era essa: o fluxo elétrico é igual à carga envolvida. Aqui foi teorema de Gauss. E daí a gente integra no volume pequeno, diferencial, tal que essa integral é a própria integrando já. Né? Um volume muito pequeno, um volumezinho pequenininho. Porque daí eu posso, a integral não é mais necessária, né? É simplesmente o produto disso por isso. Você mostra isso. A segunda propriedade é a circulação do campo elétrico, né? Circulação do campo elétrico. É zero, né? Isso quer dizer o quê? Bom, teorema de Stokes, isso aqui é integral na superfície limitada por C, por um caminho, superfície aberta, do rotacional, né? Esse é o teorema de Stokes, rotacional de E de sigma. Isso aqui dá zero, né? Porque o campo é conservativo. Mais uma vez, vamos fazer a integral numa superfíciezinha diferencial. Delta sigma. Isso aqui vai dar delta sigma, rotacional de E, igual a zero. Aí tem que olhar com calma, né? Isso aqui pode ser zero porque esses vetores são ortogonais, por exemplo. Delta sigma é ortogonal à rotação de E. Mas isso aqui vale qualquer que seja delta sigma. Você pega qualquer um, qualquer direção, em qualquer sentido, desde que seja diferencial, né? Mas qualquer direção em sentido sempre dá zero. Então só pode ser verdade se rotacional de E é igual a zero, né? A gente já sabia disso, né? Campos irrotacionais são aqueles que têm circulação zero. Porque tem uma identidade, né? Rotacional do gradiente de uma função escalar é sempre zero, né? Qualquer que seja essa função. Ele provou que é o gradiente de função escalar. Então, ele é irrotacional. Né? Certo? Então, equações de Maxwell para a eletrostática em forma integral e a forma que é mais utilizada, né, para resolver problemas, que é essa aqui, certo? Que essa gera equações diferenciais que a gente resolve usando técnicas de solução ou analíticas ou numéricas, sujeitas às condições de contorno. Né? Quem é o campo da fronteira, quem é a componente normal do campo, que é o que é necessário na equação de Helmholtz, no teorema de Helmholtz, né? Eu preciso especificar o rotacional, o divergente do campo e o componente normal do campo da fronteira. Se eu não especificar o componente normal do campo, eu vou saber o resultado a menos de algumas constantes. Vou saber mais ou menos a forma da variação. Quando eu amarro a condição de fronteira, daí eu sei o valor absoluto do campo, tá certo? Bom, a gente acabou de demonstrar a expressão para energia no ponto de vista da fonte, né? Mas tem uma outra expressão no ponto de vista do campo, certo? Essa é a expressão original. Ρ a gente substitui pelo divergente de D, certo? Aí já saía a densidade de carga, apareceu o divergente de D. E eu falei para vocês, né? Eu posso integrar em todo o espaço, tá certo? Aqui, essa integral é, de fato, ela dá em todo o espaço. Porque observe, né? Observe os detalhes dessa passagem daqui para cá. É simples, mas não é tão... A gente tem que observar direito. Observe, né? Quando eu faço essa integral, para poder fazer esse negócio direito, tá? Aqui tem um volume de carga, né? Daí, quando eu estou calculando a energia no ponto de vista da fonte, eu estou, na prática, integrando só aqui, tá certo? Mas eu estendo a integral em todo o espaço, sem alterar o valor da integral. Porque quando eu faço a mudança agora,
apareceu o vetor D ali, para calcular corretamente essa integral, tem que calcular essa integral onde existir D, certo? O divergente dele vai ser zero, né? Fora da distribuição, porque é a densidade de carga, né? Certo? Mas eu vou mexer aqui e eu vou ter que integrar em todo o espaço, tá certo? Para poder ver direito isso aí, né? Observe. Aqui nós temos uma identidade vetorial, certo? Que eu derivei antes, né? Divergente de φD é uma regra da cadeia que eu falei antes. É φ divergente de D mais D escalar gradiente de φ. Observe, né? Eu tenho que integrar em todo o espaço, porque essa grandeza ela é mapeada em todo o espaço. Apesar da carga daqui, tem potencial aqui fora, certo? O campo existe aqui fora também, né? Certo? Tá bom? Então, por isso que eu tenho que integrar em todo o espaço. Isso é o que está lá na integral. Então, vai dar integral do divergente menos D escalar. Isso aqui é menos D escalar E. Então, saiu o potencial, tá certo? Está saindo, né? Todo mundo. Ainda tem um potencial aqui, né? Mas apareceu o campo elétrico, né? A fonte saiu da história. E agora estou integrando onde tiver campo, certo? O resultado é o mesmo, não muda, né? Então, é por isso que deu esse resultado. Uma parte é essa integral que envolve φD, né? E uma parte é a integral de D vezes menos, né? Gradiente de φ que dá E, tá certo? Que está aqui, ó. A integral em todo o espaço. Então, isso aqui pega todo o espaço e sigma é a superfície de tamanho infinito que envolve todo o espaço, certo? Então, nessa superfície de sigma, né, eu vou fazer aqui a ilustração para a gente ver, certo? Então, veja, o volume de carga aqui é finito, né? Quando eu pego todo o espaço, o volume de carga virou uma carguinha pontiforme aqui no centro, certo? E você tem aqui uma esfera de raio infinito, né? Deixa eu fazer assim, certo? Mais ou menos mal feita mesmo, para poder caber no quadro, né? Então, veja, a carga todinha do volume está aqui no centro. Você está agora vendo tudo aqui, a superfície de integração, né? Eu dei um pulo aqui, né? Essa integral aqui, pessoal, é teorema de Gauss, eu não falei, né? Integral do divergente é o fluxo do vetor que está aqui dentro. Que é esse vetor aqui, ó. Esse aqui é o fluxo. E a superfície de integração é a superfície de raio infinito, que envolve todo o espaço. Tem um teorema de Gauss aqui que eu esqueci, né, de falar. Divergência, exatamente. Eu dei um pulo aqui e esqueci de falar para você, né? Tem essa passagem aqui. Isso aqui ficou parado, né? E está analisando esse termo, certo? Então, se você olhar, né? Aqui tem o elemento de área, que é R2 de ômega AR. Tem o potencial de uma carga localizada, certo? Que agora, né? Aqui longe, certo? Que é quanto? Q sobre 4π epsilon 0 R. O que mais? Tem o vetor D de uma carga localizada. Que é dado para vocês. Não tem epsilon 0 não, né? 4π R2 AR, né? Então tem φD, tem a produtividade de R com R na 1, então vai dar R2 com R2 cancela, fica 1 sobre R. Então, esse produto de φD com D sigma, deixa eu botar aqui, vai dar Q2, 4π2, epsilon 0, R. R2 cancelou, integral de D ômega, né? De 0 a 4π. R está fixo, tá? É muito grande, mas está fixo. A integral basicamente é nessa esfera de raio infinito. Isso aqui dá quanto? Q2, que dá 4π, 4π epsilon 0,
R. Contribuição, então, da superfície é essa, só que o raio é infinito, né? Quando o raio vai para infinito, essa energia aqui vai para zero. Então, o termo de superfície sai. Então, fica a energia aí, né? Esse é o resultado, né? O limite dá zero. Então, a energia elétrica pode ser vista como uma integral de uma função densidade, W minúsculo E. E essa função densidade é o termo que ficou aqui, é 1/2 de dE, né? Que a gente chama de densidade de energia, né? Justo por metro cúbico. Então, é como se a energia tivesse distribuída no campo, né? E não lá não está localizado na fonte, mas está em todo o campo. Porque se eu botar uma carga mesmo longe da fonte, essa carga vai ser repelida ou vai ser atraída. Tem energia, certo? Altos campos, alta energia. Né? Vai com o quadrado do campo aqui, certo? Muito bem. Bom, para concluir, a gente vai já falar em condições de contorno agora, né? Apesar do D só estar sendo definido no vácuo, mas depois vai ter uma definição mais geral, mas essas condições vão ficar válidas também em casos gerais. Então dá para já introduzir, porque a gente vai fazer uso dessas condições. Então a questão é essa, você tem dois meios, você resolve equações diferenciais, né? Então você tem a solução geral de um lado, a solução geral do outro. Como é que elas se emendam na superfície de contato entre os dois meios, certo? Então essa é a pergunta. Bom, a gente pode deduzir essas condições de contorno das relações integrais, né? Fluxo elétrico igual a carga envolvida. Vamos pegar um cilindrozinho gaussiano de altura pequena, área de base pequena, ΔΣ, e fazer o limite dessa expressão quando esse ΔH tende a zero. Então, na prática, o segundo momento vai dar uma densidade de carga superficial, se existir, né? Isso aqui é a carga envolvida, né? Então, vai ser, se tiver carga de superfície, vai dar a carga de superfície vezes a área. Se não tiver carga de superfície, dá zero o resultado. Se for carga de volume, distribuída no volume, a integral dá zero, porque o volume vai para zero. Mas, às vezes, tem aquelas cargas idealizadas matematicamente que a gente diz que está na superfície. Quando isso acontece, o resultado dá um valor final, que é a carga da superfície. Isso aqui, na prática, né, vai dar só a integral na tampa de cima e a integral na tampa de baixo. E a na tampa lateral é proporcional a ΔH, que é a área. Isso dá zero, esse resultado. E aqui, se você calcular o fluxo nas duas superfícies, nas duas tampas, vai ter a projeção para cima, na direção de N, projeção na direção de menos N, que dá a diferença, vezes a área, né? Vezes o produto escalar com a normal. Então, aí está a primeira condição de contorno. Se você iguala essas duas coisas, cancela isso com isso, daí fica essa propriedade que o D normal é descontínuo numa interface entre dois meios, se tiver densidade de carga superficial. Né? Então, você olhe isso como uma função, né? Imagine o D como uma função. Digamos que xn é a coordenada normal, você vem calculando o D, certo? O D normal ao longo de um... É assim, eu estou aqui, estou indo nessa direção de xn, cruzando a interface, né? Tem o lado 1 e o lado 2. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o D é uma função aí qualquer, certo? Aqui está a interface. Bom, quando chega na interface, vai ter uma descontinuidade no D normal só. É isso que a gente pode dizer. Ou para cima ou para baixo. Se for para baixo é porque a densidade de carga superficial é negativa, né? Isso aqui é a região 1 e 2. Isso aqui é o caso de D2 menos D1 normal, é negativo, né? Então, isso aqui é a queda de ρS para baixo, né? Certo? Então, ρS é essa quantidade de carga. Se D2 for maior, é porque você tem a carga superficial positiva. O que eu estou querendo fazer é que a função D normal, se você fizesse um gráfico com a função da coordenada normal, teria uma descontinuidade na interface. Certo? Se não tiver densidade de carga superficial, então eles se emendam continuamente aqui. Certo? A segunda condição de contorno a gente obtém usando essa relação aqui. A gente integra o rotacional
de E no volume, certo? E usa uma das identidades vetoriais que ele derivou no capítulo 1. Derivou não, que a gente falou que era verdadeira, né? É aquela dual do divergente, né? Tem o teorema da divergência, tem o dual, que é a integral de volume do rotacional é igual à integral de superfície do produto vetorial do d sigma com o vetor. Certo? Isso aqui é parecido com o teorema de Gauss que eu falei antes. Né? Tem o teorema de Gauss, né? Esse é o teorema de Gauss, né? Deixa eu botar aqui um A, né? Então, um vetor aqui, chamar de A, né? Para ficar mais genérico, certo? Eu falei, ó, tem uma relação dual a essa, né? Que é só isso aqui, certo? Eu estou usando essa relação. Tem o rotacional de E, vai dar a integral de volume do produto vetorial de d sigma com E. É isso que a gente está usando, né? E faz o limite desse cilindro aí, quando a altura vai para zero, né? Então, na prática, só vai ter contribuições na tampa de cima e na tampa de baixo. Na tampa lateral não tem contribuição, né? Então, na prática, vai dar o quê? N vetorial é 2 vezes a área, menos N vetorial 1 vezes a área, igual a zero. Então, essa é a condição de contorno que a gente obtém. Certo? É uma relação vetorial, né? Tem duas condições que vêm de duas equações de Maxwell. Uma para D e uma para E. Uma dá uma relação para D normal e essa dá o quê, né? Essa dá para o campo E tangencial. N vetorial é 2 menos E1 igual a zero. Isso quer dizer que E tangencial é contínuo. Por quê? Ora, essa interface, que está um N. Digamos que E2 seja isso, tá certo? Então, o E1 tem que ser tal que a diferença E2 menos E1 tem que ser paralela a N. Certo? Então, eu só posso fazer isso se eu tiver um E1 terminando, né? De forma que o vetor de diferença seja paralelo. Pode ser para cima ou para baixo, faz, né? Pode ser para cá também. Tem que terminar nessa reta aqui, certo? Porque o vetor de diferença é paralelo a N. Então, isso acontece quando eles têm o quê? A mesma componente potencial. Então, na prática, vocês podem pensar nessa equação para eu lembrar, E tangencial é contínuo na interface, sempre, tá? Né? Sempre vai ser assim. Então, a função E tangencial, se você fizer o gráfico, ela sempre vai ser, né, E tangencial versus a coordenada normal, sempre vai se emendar de forma contínua, né? Os dois lados. Essas são importantes, é com elas que a gente resolve as equações diferenciais. A gente precisa casar a condição de contorno, são essas condições que são usadas, né? Em qualquer coisa, né, na eletrodinâmica e aqui na estática, né? Para calcular onda refletida, tudo condição de contorno. Onda refletida na interface, tá certo? Né? Guerra de onda, propriedade de modo de propagação, é tudo condição de contorno. É tudo como é que o campo fica na parede, como é que ele se ajusta à parede, né? E assim por diante. Ok? Vamos parar por aqui hoje, né? Certo? Nossa prova está para o dia 2, né? Vai ter vídeo aula aqui da feira, não é isso que eu falei, né? E segunda prova, é isso? Certo. Ok. Bom, na prova